Hoje o 61 Notícias recebe um entrevistado admirável, com uma história rica, vindo lá do interior da Bahia, Hélio Queiroz. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do 61. Seja bem-vindo, né? E já começando já a entrevista, falando aí do reconhecimento que o Conselho de Administração de Brasília aqui, da administração do Distrito Federal, nos deu, né, ao 61 Notícias, esse reconhecimento que a gente fica muito lisonjeado, muito grato mesmo, né? Porque o Hélio Queiroz trouxe aqui pra gente esse reconhecimento e a gente fica muito feliz por você estar evidenciando aí o nosso trabalho, né? E mais uma vez, seja bem-vindo ao 61 Notícias Entrevistas. O Alex, muito obrigado. Eu que agradeço por esse honroso convite, né? Estar aqui no 61 com você, num bate-papo agradável, né? E tivemos a oportunidade aqui de conversar um pouquinho antes desse bate-papo aqui oficial, né? Sim. Mais descontraído, conversamos bastante. E estou muito feliz de poder estar aqui com você e podermos falar um pouquinho da nossa cidade que tanto amamos, né? Falar um pouco de Brasília, falar um pouco aqui do Conselho, do Comércio, enfim, bater um papo aqui descontraído, falando de tudo e de todos. Exatamente, e a presença dele aqui nos nossos estúdios é em especial também aos 60 anos do setor administrativo, ele que tem uma grande carreira, né? Já trabalhou em mais de 40, já teve mais de 40 cargos, né? Atuando aí na administração tanto de Brasília, né, como diversas empresas, né, e diversos negócios por aí, né? O senhor tem uma vasta experiência no campo administrativo, não é? Vamos lá, Alex. Em primeiro, eu queria te passar um histórico, né, que ele é importante. Eu sempre digo, Alex, que os cargos, eles são todos passageiros, né? Os cargos acabam sendo uma obrigação da gente. Algumas obrigações estacionais, outras obrigações profissionais, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? E outras simplesmente pelo ideal de servir. Mas esses cargos, eles passam. E deles fica a nossa essência, fica as amizades que ali a gente constrói. E nesse período todo, esse foi o meu legado, as amizades que eu construí com esses trabalhos. E agradecimentos, né? Eu acho que eu tenho mais para agradecer do que ostentar, né? Tudo para mim foi um aprendizado. Em cada local que eu passei, ou na administração pública, ou na privada, onde eu estou agora, eu estou sempre aprendendo e sempre tendo alguém para agradecer por estar naquele momento, naquela situação. E fica a essência, fica a vontade de fazer mais e o agradecimento pelo ideal de servir. Muito bom. Agora, Doutor Hélio, não sei se eu posso te chamar assim, mas você tem nome de doutor, né? Doutor Hélio Queiroz. Você também já tem um trabalho na parte da medicina, né? Não sei, você vai me explicar melhor como que é esse trabalho. A gente conhece muito o senhor no campo administrativo, ali à frente das empresas, né? Atuando em vários cargos administrativos, mas eu tenho um trabalho aí muito especial, que a gente até conversou aqui antes de iniciarmos as gravações, sobre medicina, né? E o seu nome também tem tudo a ver com medicina. Doutor Hélio Queiroz lembra muito, né, o campo da medicina. Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto. O Alex, mas antes de contar, essa história do doutor é algo interessante, sabe? Eu venho do sertão da Bahia, né, de um lugarzinho pequeno chamado Lagoa Grande. Às vezes eu até brinco, as pessoas perguntam de onde é que você é? Eu digo Big Lake. Fica bonito, não fica? Mas é bem pequenininho, no sertão da Bahia. E olha, eu queria te falar algo sobre essa parte doutor. Quando eu gosto geralmente uma vez por ano, eu vou lá no meu sertão, né? E chega lá no meu sertão, aqueles que são nordestinos, que nos ouve agora, está nos assistindo, vai lembrar muito bem, talvez até nesse momento vai conseguir se espelhar. Quando nós chegamos nos sertões da Bahia, do Pernambuco, Ceará, principalmente o norte do país, o nordeste do país, um pouquinho no norte, as pessoas conhecem você pela tua origem. Olha que coisa bacana. Às vezes você chega lá, por exemplo, qual é o nome do seu pai? José Giovanni. Pronto. Se você fosse lá do sertão, você ia chegar lá, o pessoal fala, olha, chegou agora aqui Alex de Giovanni, Alex do velho Giovanni ou só Giovanni. Então você sempre é de alguém. Então a tua origem, ela é muito importante. Por isso que é importante os nossos pais
não é o dinheiro, né? Às vezes tem pessoas que são tão pobres e só têm o dinheiro, mas são pessoas que são tão ricas, que têm moral, que têm o gostar das pessoas e o respeito. E no sertão tem muito isso. Às vezes as pessoas não têm nada de bens, mas elas têm uma riqueza imensa de consideração, de respeito. E quando eu chego lá no meu sertão, as pessoas, eu me sinto assim, agradável. As pessoas me chamam de Elinho de Lolita. É o nome da mamãe, Lolita, o nome da minha mãe, e eles me chamam de Elinho. Olha, Elinho de Lolita, Elinho de Lolita. Eu me sinto tão próximo, né? Aí nós viemos para a cidade grande, aí olha o doutor, né? Né? Mas então eu queria te dizer que naturalmente não vai ficar bom Elinho de Lolita, né? Mas se me chamar só de Hélio, eu vou ficar feliz e vou me sentir mais próximo de você. Muito bom. Hélio, e você falou aí de origens, né? A gente sabe que para a chegada até aqui, onde você passou por diversos empreendimentos, né? À frente de diversas áreas administrativas, mas vamos relembrar um pouco aí da sua infância no interior, né? O que te motivou a vir para a cidade grande? Quais os seus interesses, né? Sempre foi interessado mesmo em investir, em empreender, né? Em administrar, em estar trabalhando no que o senhor trabalha hoje. Conta um pouquinho mais do Elinho lá da infância. Ah, bem, isso é interessante. Como eu te disse também, isso vale para qualquer pessoa. O que eu vou estar falando para você, que tudo o que você for realizar na vida antes, você tem que realizar primeiro na alma, né? Você tem que querer. E lá no sertão, Alex, eu tinha um sonho. Eu falo isso às vezes, as pessoas, mas que coisa doida isso, eu tinha um sonho no sertão. E eu olhava aquilo tudo, eu tinha uma vontade, eu digo, meu Deus, eu tinha um sonho de ser pobre. Por quê? Porque a vida de miserável é péssima. Interessante. Eu vivi uma vida de miserável, né? Eu digo, meu Deus, eu queria ser pobre, eu preciso crescer, né? Eu preciso crescer um pouquinho, né? Eu não quero. Então, foram momentos muito difíceis, mas eu não vim aqui para reclamar da vida. Eu vim aqui mais para falar como agradecimento, né? Isso faz parte da vida de todos nós. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas cada pessoa sabe o peso do seu sofrimento, o peso da dificuldade para chegar até onde chegou, né? E o peso para se manter onde chegou. E tudo, Alex, é muito fácil eu chegar aqui e dizer, olha, eu consegui, eu tive um sonho. A única coisa que eu queria na minha vida era não ser miserável. Eu não aceitava aquilo para mim. Eu digo, eu preciso melhorar, né? E teve um processo muito longo com isso que talvez não teríamos tempo para falar agora. Mas eu te diria uma coisa, ninguém, inclusive ninguém cresce sozinho. Cada passo que eu dei na minha vida, por isso que eu falo muito de gratidão, eu teria, sabe, dezenas de pessoas, até mais de centenas, que eu precisaria agradecer um por ter acreditado em mim, né? Desde a primeira vez que me trouxeram para Brasília, que foi um padrasto, um primo que me criou, e tantas outras pessoas que foram acreditando, né? Então cada pessoa dessa foi colocando uma pedrinha no nosso caminho. Agora cabe você segui-lo ou não. E eu aproveitei essas oportunidades de pessoas do bem que queriam me ajudar e fui aproveitando cada uma e escolhi o caminho certo. Errei muito, tenho muitos erros, mas também acertei. Teve momentos que eu chorei com vontade de desistir, mas só tinha um caminho, ir para frente, né? Ou ir para frente, eu não aceitava a palavra desistir, e as coisas até aqui, Deus me ajudou, e graças a essas pessoas deram certo. Então, essa é uma trajetória, um resumo curto, né? Mas não é um resumo de reclamações. Quer ver uma coisa, Alex? Lá no meu sertão, eu sempre ia visitar mamãe, e uma certa feita, alguns anos passados, mamãe já não está mais conosco, eu fui visitá-la, né? E sempre chegava, eu deitava no colo de mamãe, a casa muito simples, ela preferiu ficar naquela simplicidade da casa. Em Brasília, olha a diferença, Alex, antes de contar a história para ela, a diferença de preço e valor. Aqui em Brasília, eu já tendo uma vida muito confortável, eu fiz uma casa para a mamãe, muito próximo da minha, uma casa muito confortável, com piscina, com tudo.
E ela vivia triste. Ela, meu filho, eu quero voltar para minha casa. Eu digo, mamãe, essa aqui é sua casa. Meu filho, não é. E ela me insistiu tanto que eu digo, tá bom, a senhora vai voltar. E ela voltou para a casa dela, no sertão, muito simples, que bode entra dentro de casa, entra galinha, e tem uma calçadazinha na frente, bem de interior, e no final do dia ele senta ali escutando rádio, passa bom dia, dona Lolita, entra, toma um café. E eu falei, mamãe, mas por que a senhora quer voltar? Aqui você está ao meu lado, ao lado dos seus netos, de todo mundo que gosta de você. Ela disse, meu filho, eu estou nessa casa, eu não conheço um vizinho. Lá na minha casa, eu sento na calçada, que eles chamam de passeio, e meus vizinhos passam e me dão, bom dia, dona Lolita. E eles entram e tomam um café comigo. Então, lá que eu quero valor viver. Da simplicidade. Então, essa é a diferença de preço para valor. Então, isso para ela tem valor. Não é preço, né? Preço a gente compra, isso aqui tem um preço. E lá, eu com ela, nessa casinha simples, deitado no colo dela, eu deitei e comecei a reclamar. Mamãe, eu tô cansado, eu tô estressado. E comecei a falar de 1000 coisas que eu faço, né? Coisas que não são importantes, né? Tem preço, mas não tem, às vezes, não tem valor. E ela, na simplicidade dela, com pouca leitura, com pouco conhecimento, né? Ela não estava entendendo quase nada daquelas cargos, das coisas que eu falava. Ela me disse o seguinte, meu filho, tem alguém te obrigando a fazer isso? Eu falei, não, mamãe. E ali, por que você está reclamando? Então, depois daquele dia, Alex, eu não reclamo de nada. Tudo eu dou graça, tudo eu agradeço, porque nós não podemos reclamar daquilo que ninguém nos obriga. Eu não posso reclamar que eu estou com excesso de trabalho, eu não posso reclamar que eu estou cansado, eu não posso reclamar que eu estou morando numa casa que é apertada, eu não posso reclamar que o sol está quente, você fica no sol se você quiser. Então você não pode reclamar daquilo que nos obriga. A partir do momento que nós aprendermos a ser grato por tudo, agarrar as oportunidades sem ter que passar por cima das pessoas, esse é o segredo do sucesso. Uma grande lição aí deixada aí através da mãe, né, do Hélio Queiroz. Inclusive, né, um dos grandes princípios, grandes valores que se aprendeu da sua caminhada aí com a sua família, com certeza deve estar empregado nesses livros, né, em alguns deles, que eu tive a honra de receber hoje aqui. Traços Perfeitos e 1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e Você Não Sabia, de Hélio Queiroz. E aqui mostra que o seu trabalho como escritor, né? E nesse trabalho de escritor, o senhor também, com certeza, já deve ter empregado diversos princípios e valores que se aprendeu ao longo da sua caminhada, além de falar sobre Brasília, né? Agora nossa terra aí, acolhida por nós, né? E conta um pouquinho mais sobre esse trabalho como escritor, né? E sua chegada aqui em Brasília, como que o senhor vê essa terra tão amada? Vamos. Brasília, nosso quadradinho 61, você que está em outro estado, é interessante você ver o seguinte, o 61 para Brasília, o significado dele é tão forte como a própria cidade, né? Porque 61 significa, é o nosso símbolo da comunicação. Vou te dizer o porquê. Você que está em outro estado, e até que você está aqui no Distrito Federal e não conhece, o nosso prefixo de telefone, ele é 61, né? A primeira ligação feita de telefone celular, quando chegou a linha no Brasil, o primeiro número a ser discado para fazer a primeira ligação foi 61. Foi discado lá do Rio de Janeiro para discar para Brasília. O ministro das Comunicações atendeu, né, para mostrar que estava falando numa ligação móvel. E aqui em Brasília nós tínhamos uma empresa que chamava Telebrasília, né? A Telebrasília, e quando você tinha uma linha telefônica, né? A linha telefônica ela era um patrimônio. Por quê? Porque ela tinha ações. E quem tinha, caríssima, que você falou, olha, eu tenho 5 linhas telefônicas, você tinha ações, você tinha patrimônio. Então, para você ter uma linha telefônica, geralmente todo telefone em Brasília começava com 61. Então, esse símbolo de 61 Brasília, né, ele significa patrimônio, as pessoas tinham algo, eram ações, era o amor pela cidade, né? Então, até para te dizer, você perguntou de Brasília, então eu tenho muito carinho por essa cidade. Eu quis falar um pouco do 61. Conhecimento, viu? Conhecimento, porque muita gente realmente não sabia, eu mesmo não sabia. Desse nosso quadradinho do 61, né? Do nosso quadradinho 61, desse pedacinho de Goiás, essa terra, ou você ama, ou as pessoas de fora dizem que o Brasília ou você ama ou você odeia. Mas eu só tenho conhecido pessoas que amam a cidade, né? Alguns estão aprendendo a amar, mas com o tempo você se apaixona, né? Brasília realmente é uma cidade apaixonante, uma cidade gostosa de se viver.
é uma cidade como qualquer uma outra grande metrópole, ela tem desigualdades, que isso faz parte de todo mundo, né? Mas é uma cidade ainda segura. É uma cidade grande, mas é uma cidade ainda segura. Uma cidade que tem uma curiosidade, é uma cidade que ela não tem um dialeto próprio, né? Nós vamos ali na nossa Bahia, você vê que como nós falamos, eu chamo de dialeto, né? Sim. De vez em quando eu me pego falando de quê, de onde, né? E o que é, né? Então, um pouco daquela linguagem do baiano, você vai ali nos nossos irmãos ali do Ceará, você vai no norte do país, você vê, né? Você vê as pessoas de Belém falando, é uma linguagem linda, eles falam tão bonito, né? Aquela forma das pessoas da Amazônia falarem, do Rio de Janeiro, São Paulo, cada um tem um jeito. Brasília não. Brasília é uma mistura de tudo. Você chega em Brasília, se você vê pessoas falar, se está num restaurante, você vê idiomas que você não consegue nem identificar que idioma é aquele, porque nós temos as representações de todo o planeta, nós temos no Distrito Federal. Aqui, por ser uma cidade administrativa, aqui é o nosso distrito, não é um estado, aqui nós temos pessoas de todo o Brasil, dos rincões mais distantes do nosso Brasil, eles estão aqui. Então a gente tem uma mistura de idioma, né, nessa cidade que tanto amamos. Agora, tem algumas coisas que é só de Brasília. Quer ver? Eu vou perguntar para você. Pode perguntar. Né? Você, por acaso, já andou de camelo em Brasília? Não. Olha, camelo... Não? Vou te falar que não. Então eu vou te dizer, eu acho que você já andou de camelo. Você já andou de camelo. Tem 13 anos que eu tô aqui em Brasília, eu acho que eu nunca andei de camelo. Andou de camelo, mas se não andou, você sabe andar de camelo, porque camelo você nunca esquece. Em Brasília, gente, você que não sabe ainda, em Brasília, camelo é bicicleta. As pessoas, tá de camelo, né? E tem uma linguagem do brasiliense, né? Foi de camelo. Isso são muitas curiosidades da nossa cidade. Ônibus, né? Baú. Quando eu cheguei aqui, eu fui pegar o ônibus pela primeira vez, aí você veio de baú, foi de baú? Falei, sim, fui de ônibus. Quer ver uma coisa? Eu fui, agora recentemente eu estive em Rondônia e também estive em Manaus, eu estive em Belém, que eu fui conhecer principalmente o que está sendo feito lá para a COP, que a cidade está ficando espetacular. E o povo de lá, para mim, quem não conhece, gente, vai em Belém. Não tem, as pessoas de Belém, é o povo mais carinhoso que eu faço. Eles fazem de tudo para te tratar bem. E aí, falando nisso, eu estive lá e eu vi que as pessoas chegam o seguinte, as pessoas chamam você de mano. Mano, né? No Paulista também tem um pouco de mano. Em Brasília nós chamamos de véi. De véi. Ô véi. Então, quando o cara é gente boa, você gosta, a gente chama ele de véi. Né? E lá no meu estado, né, eu vim do Piauí, véi já é se a gente chama qualquer pessoa de véi, é como se a gente estivesse desrespeitando, porque é velho, né? Velho, né? Véi, né? O véi, né? Então, essa que é a beleza, gente, de Brasília. Você muito que não conhece ainda, vem conhecer nossa cidade, sabe? E esse livro, que inclusive fala de Brasília, a gente já percebeu, né, que é um grande contador de histórias, Hélio Queiroz. Esse livro aqui que vendeu muito bem, né, por conta realmente dessas histórias. Aqui você traz histórias como essa que você acabou de contar, né? E essa aqui é uma segunda edição ampliada, um pouco... Vamos abrir ele para você ver? Vamos lá, né? Tira o plásticozinho. Esse livro aqui eu fiz questão de trazer aqui pro 61, porque o trabalho que o 61 tem feito, gente, a comunicação, a ideia de levar informações, a ideia de discutir a nossa cidade. E uma coisa bacana, Alex, é a informação, a comunicação do bem. Porque tem pessoas que usam o microfone para fazer o mal. Quer ver um detalhe, Alex? Às vezes você chega na cidade, o Estado faz uma pista bonita, como aliás em Brasília, a cidade está linda. Aquela pista gigante que fez para melhorar o trânsito. Aí tem um buraquinho desse tamanhinho na pista, aí a imprensa vai e mostra dizendo, olha, foi feita a pista, mas já está cheia de buraco. E não mostra o lado grande, o que aquela pista fez. E vocês fazem o bem. Então o papel aqui de vocês é mostrar o que tem de bom na nossa cidade e mostrar para as pessoas que vale a pena ser de Brasília e estar em Brasília. Muito. Olha só, esse livro me permite. Esse 1001 Coisas que aconteceu em Brasília, ele é da editora Senac, né, que é uma editora fantástica. A editora Senac e o próprio Senac hoje é gerido pela Federação do Comércio, pelo Sistema do Comércio do Distrito Federal.
Esse livro ele está na relação do livro mais vendido de todo o Distrito Federal, né? Nesta semana aqui agora, que nós estamos aqui nesse bate-papo, porque tem pessoas que naturalmente vão nos assistir daqui a um ano, Sim. né? Hoje nós estamos aqui em Brasília, nós estamos no mês de setembro, estamos quase próximo do 7 de setembro, né? Então, se você que for ver um pouquinho mais para frente, nós estamos no mês da seca de Brasília, nós estamos falando aqui, tem que tomar água, senão a gente não consegue. E esse livro aqui, ele é um guia dos curiosos. Ele foi um trabalho de 3 anos. Qualquer página que você abrir um livro lúdico, qualquer página que você abrir, vai ter uma história sobre a nossa cidade. Nele eu escutei pioneiros, pessoas que chegaram aqui em Brasília. Pioneiro são aquelas pessoas que chegaram para construir Brasília. Esses são os pioneiros de Brasília, tá? Então, essas pessoas que chegaram para construir Brasília, entrevistei dezenas dessas pessoas, horas e horas entrevistando, pilhas de documentos, tentando entender para ele contar coisas que ninguém sabia da cidade. Entrevistei pessoas da maçonaria, rotarianos, outras pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, e aqui foi feito esse livro, que ele conta em pílulas, sabe? Ó, vamos abrir aqui uma página para vocês verem. Ele é quase um guia dos curiosos, tá vendo? Histórias curtas, objetivas, mas interessantes, né? Estou vendo aqui os gregos de Brasília. A Casa Barata, né? A loja Bibabô, viu? Vocês aí, ó, que vai a loja Bibabô. As garagens do Palácio do Comércio, as escolas de Brasília, né? Aqui fala o Jardim Zoológico, coisas aqui a fundação da cidade da Ceilândia. Mas como é que surgiu a Ceilândia, né? Às vezes a pessoa mora na Ceilândia, mas não sabe, ó, com um textinho curto. Uau. Então, gente, esse é um guia dos curiosos. Se você que não é de Brasília, você vem, tem em todo o Brasil, você pega esse livro aqui, você abre, lê 3 páginas, você senta naquele barzinho e começa a falar de Brasília, o pessoal fala, nossa, como você conhece esse Brasília? Ou pelo menos tenta conhecer, né? E é um livro, assim, tá numa edição ampliada, né? Mas como o conteúdo, ele é muito lúdico, é um conteúdo bastante gostoso de se ler, né? É isso. Muito bom. É gostoso de ler. E, olha, Brasília tem tantas curiosidades. Eu vou te contar uma curiosidade engraçada, né? Conta aí. Aí tem coisas muito bacanas, né? Desde a primeira Casa Lago Sul, a primeira pessoa que nasceu em Brasília, o primeiro carro, o aeroporto de Brasília. Um exemplo da história engraçada. Sabe onde é que ficava o aeroporto de Brasília? Não. Aí no livro, lá na rodoferroviária. Quem não conhece, que não for de Brasília, ó, vocês entram aí no centro da Brasília, lá no Google, e escreve rodoferroviária. Vocês vão ver, era ali que era o aeroporto de Brasília, né? Então, são curiosidades. E quem chega de Brasília, ali ao lado do aeroporto, vocês vão chegar, nós chamamos de balão, viu, gente? Tem um círculo redondo cheio de flores, né? Sim. Aqui em Brasília, nós chamamos de balão, a gente não fala de rotatória. A gente, olha, pega o balão. Balão é rotatória, viu? É uma outra curiosidade daqui. E lá é cheio de flores. Tesourinhas, tem tanta tesourinha, coisa. Né? Então, lá quando você chegar no aeroporto, você vai ver, saindo dele, um círculo muito grande, cheio de flores. Aquilo ali se chamava Bambolê da Dona Sara. Quem era a Dona Sara? Sara Kubitschek, né? Pessoa muito importante para a nossa cidade, né? Juscelino Kubitschek, Dona Sara. Então, chamava Bambolê da Dona Sara. Né? Bambolê, para que vocês não sabem, é uma rota que se usa, que você coloca aqui para ficar ali bailando, rodando, aquilo rodando parece um bambolê, né? Mas voltando para a história engraçada, e está nesse livro, na 1001 Histórias, e tem a ver também com o lado jornalístico. Aqui em Brasília, nós tínhamos o Papa João Paulo II veio visitar Brasília, o Distrito Federal, veio aqui. Sim. E fizemos uma coisa linda para receber o Papa. E aqui em Brasília, nós tínhamos um cara chamado Tião do Jegue, Sebastião do Jegue. E Sebastião, ele era um cara, tudo que ele fazia, ele insistia, ele enchia o saco da imprensa, ia para um lugar e ia para outro. E quando o Papa veio aqui, ele inventou que queria dar um jegue para o Papa. Não, mas não pode não, eu quero dar um jegue para o Papa. Inventou que ia querer dar um jegue, ele encheu o saco e ele ligava nos jornais dizendo que ia dar um jegue, ninguém dava espaço para ele, e ele querendo falar, e ele ligou para um cara chamado Renato Riela. Renato Riela é muito conhecido aqui em Brasília, um grande jornalista, para mim, é um dos melhores jornalistas, como temos muito dessa cidade, e o Renato Riela era o editor-chefe do Correio Brasiliense.
grande jornal da cidade também, e nessa época era o ícone da comunicação, era o Correio Brasiliense. Temos outros portais, como Metrópolis, o 61, né? E outros nós temos em Brasília, mas na época o Correio era o grande veículo de comunicação. Enchendo o saco, o Renato Riela não aguentava mais. Sebastião do Jeg tá enchendo o saco dele e fala: rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Você já está enchendo o saco, eu só vou deixar você vir no Correio Brasiliense, dar uma entrevista para falar desse assunto seu, meu amigo, se você subir lá na bandeira da torre, aí, meu irmão, não tem jeito, eu tenho que chamar. Adivinha o que ele fez? Esse cidadão, ele foi para a esplanada e subiu no mastro da torre. Deu uma confusão, chama a polícia toda e tiraram Sebastião de cima do mastro. E o Riela honrou e deu uma entrevista para ele no Correio Brasiliense. Mas eu sei que o moral dessa história, ele encheu tanto o saco que o Papa aceitou o Jeg de Sebastião do Jeg. Só nós não sabemos se esse Jeg foi para Roma, dentro do avião papal, né? Ou se esse Jeg ficou aqui. Eu sei que esse Jeg sumiu. Então pressuponho que o Papa não tenha matado o Jeg e o Jeg que tenha virado italiano, né? Então esse tipo de coisa só acontece em Brasília. Que legal. Quantas histórias. Brasília realmente é uma terra de grandes histórias, né? E assim, a sua formação, ela é bem ampla, né? Que você falou sobre o jornalismo, a gente vê que você também atuou no jornalismo aqui na capital, né? Contando histórias, mostrando a realidade aqui de Brasília através do Alô Brasília, né? Conta pra gente como foi atuar aqui na capital como jornalista, né? E empreender nessa área, né? Administrar um jornal por tantos anos aqui na capital. Bem, na minha formação profissional, eu sou administrador de empresas, né, por formação, presido o conselho, estou presidente, né, que nós não somos presidente, nós estamos, né, porque tem que ser passageiro, tem que ter rotatividade. Estou presidente do Conselho Regional de Administração, representando hoje aqui no Distrito Federal mais de 60 mil administradores, hoje no Conselho 30 mil administradores, e que depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, que estamos num ano muito especial. Sim. Mas também sou jornalista, também de formação. No jornalismo eu tive a satisfação de poder também exercer a minha profissão no comando de um jornal daqui cidade que chamava Alô Brasília, que se chama Alô Brasília. Se chama, né? Foi um jornal também como Correio, como o Jornal de Brasília, como outros aqui, comunidade também muito atuante. E é bem tradicional em Brasília, né? É um jornal gratuito, feito para entregar gratuito no semáforo para as pessoas, né? De forma, levar informação de forma gratuita, como você também leva, né? Aqui o 61. Exatamente. Ninguém paga para ter acesso. Exato. Né? Alguém paga? Não, através das redes sociais é de graça. Né? Então, para você ver, era isso que nós fazíamos. A gente também, como 61, nós levarmos a notícia de graça para a população, sem cobrar nada por isso. E até hoje é no formato impresso? O jornal, não. Hoje o jornal, o formato impresso, a tecnologia mudou, né? Isso aconteceu com todos nós. O jornal impresso no mundo, não é só no Brasil. Nós tivemos a nossa época, né? Essa época, ela passou, né? Foi uma época glória, foi uma época muito boa. A tecnologia, ela chegou. Olha, quer ver uma coisa bacana? Hoje o podcast. O trabalho feito pelo podcast substituiu. Hoje a gente consegue, com os portais de notícia, com os blogs, com os podcasts, a notícia chega muito mais rápido. Hoje o que nós fazíamos do papel impresso, ele já chega vencido. Então o homem, ele tem que saber o momento de parar. Sim. E nós ficamos 18 anos levando informação de qualidade para a população, da forma impressa, com portal. E hoje está chegando uma turma nova como você e como outros que está dizendo, olha, agora é a nossa vez de levar a informação de uma forma mais rápida, mais objetiva, né, com tecnologia, com velocidade, e estão fazendo isso. Mas eu fiz a minha parte. Foi um momento muito agradável de estar atuando como jornalista e uma profissão que eu amo. Porque as pessoas, a gente só toma decisões quando você é informado. Né? Quando a gente não tem informação, a gente erra. Sim. A gente é induzido ao erro. E a informação, gente, principalmente do jornalismo, como aqui, é o que você faz, o conhecimento do que temos hoje no Brasil. Nós temos que agradecer ao jornalista, agradecer aos blogueiros, agradecer aos podcasts, porque são eles que diariamente levam essa informação de qualidade para o mundo.
E elas são replicadas. Às vezes Sim. você faz algo aqui, um outro blog replica o que você escreveu, o jornal replica o que você escreveu e vice-versa, né? Então a gente acaba compartilhando esse conteúdo e leva para a comunidade uma informação de qualidade. Isso aí, muito bom. Essa formação que o senhor teve na administração, como jornalista também, te levou também a diversos cargos institucionais, né? Agora eu vou fazer uma pergunta intrigante, né? Talvez você não é necessário responder, mas caso fique confortável, pode ficar à vontade, né? Para me falar qual dos cargos que o senhor já passou que mais te desafiou, né? Que foi realmente ali algo desafiante para sua carreira. Tá aí. Coisa interessante. Eu sempre fiz, Alex, tudo que eu tenho feito na vida, tudo eu tenho feito primeiro por amor a fazer aquilo que eu estou fazendo, né? Eu faço... As pessoas dizem o seguinte, bobeira fazer o que gosta, tem que fazer o que dá dinheiro. Pode ser, né? Pode ser. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma frase, essa frase ela é atribuída a Henry Ford, né? Que dentro da administração foi o criador da Ford, né? Para ver, os primeiros carros do mundo criados foi pela Ford. E um homem muito importante para a evolução, principalmente automobilística do mundo, né? Foi Henry Ford. E ele tinha uma frase, evidentemente em italiano, mas eu vou falar em português, né? Que ela diz o seguinte: se você acha que você pode, se você pensa que você pode, ou você pensa que você não pode, nas duas alternativas você tem razão. Então depende de você, não é verdade? Sim. Se você acha que é melhor você trabalhar por dinheiro do que por prazer, você está certo. E você acha que você trabalhar por amor, independente do dinheiro, também você está certo. Então, nessas alternativas, sem julgar quem está certo ou errado, então dentro da minha verdade, eu resolvi fazer as coisas por gostar. Mas de tudo isso que eu fiz, o maior desafio meu não foi o jornalismo, a própria administração. O maior desafio meu foi fazer as pessoas entenderem que quando nós fazemos a responsabilidade social dentro das nossas profissões, nós estamos, de uma certa forma, também nos ajudando. Porque quando você ajuda alguém, você também está se ajudando, né? Isso retorna para a gente. Quer ver um exemplo? Às vezes as pessoas, raiva e ódio. Raiva, ódio, mágoa. É um dos únicos sentimentos, um dos que tem outros, que você deseja para o próximo, mas quem adoece é você. Sim. É algo que você deseja para o outro, mas quem adoece é você. Quem tem mágoa, você adoece, você tem câncer, você tem problemas, quem tem ódio, quem não perdoa, a gente adoece, né? Então são coisas que a gente acaba fazendo. Então o meu grande desafio foi para mostrar para as pessoas que nós podemos usar a nossa profissão, usar o nosso trabalho para fazer o bem, em qualquer lugar que nós estejamos. E com isso, um trabalho de uns que eu tive o prazer de fazer através da Casa de Baianos, como eu te disse antes, fazendo um trabalho social que foi... eu criei aqui em Brasília a Sala do Povo, né? Tentando mostrar para as pessoas, se nós levar... O que é a Sala do Povo? Nós temos aqui o centro de Brasília, que se chama Setor Comercial, que hoje é um centro antigo, mas está sendo revitalizado. E ali eu coloquei naquele centro uma biblioteca chamada Sala do Povo, com mais de 5.000 livros, com computadores com inclusão, onde as pessoas podiam de graça entrar, acessar, levar um livro para casa. Ali dentro eu já vi cena, Alex, que num daqueles computadores lá nós temos os policiais que ficam olhando ali, tem muitas pessoas dependentes químicos, né? Pessoas de rua, e acaba estando nessa vulnerabilidade, que eles iam lá para dentro para tomar uma água, alguma coisa, e ficava ali ao lado do computador. Eu tenho uma foto que nós tiramos, um policial ao lado no computador, usando, e um menino daqueles de droga, de rua, usando, e eles assim usando e rindo um pro outro. Então olha o que a inclusão faz com as pessoas.
Ali era caça, entre aspas, e caçador, e eles estavam junto na inclusão social, né, na leitura. A minha dificuldade foi mostrar para as pessoas que vale mais você fazer coisas que têm valor do que tem preço, né? Lá o Doutor Gravata, que é atendendo as pessoas hoje, nas feiras, eu tenho ido nas feiras atender as pessoas, ver a parte de pressão arterial, a parte glicêmica, sem nenhum centavo do Estado e também sem precisar dizer por que eu estou fazendo, apenas pelo ideal de servir e mostrar para as pessoas que fazer o bem vale muito mais do que não fazer nada. Essa foi minha grande dificuldade. E eu consegui porque muitas pessoas entenderam, ainda são poucos? São. Mas a gente tem que começar, não tem? Sim. Então você tem que começar. Tem uma historinha curta, Alex, e você que está nos ouvindo, que diz que houve um incêndio numa mata, e naquela mata, começando a queimar tudo, e os bichos, os pássaros correndo, alguns morrendo queimado. E ali ao lado tinha um rio, e um pequeno beija-flor ia naquele rio, pegava uma gotinha de água, sobrevoava aquele incêndio e jogava a gotinha. E os demais bichos, olhando para ele, riam dele e disse: mas beija-flor, essa gotinha de água não vai acabar esse incêndio. E ele disse: eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então nós precisamos ser esse beija-flor. Mesmo a gente dizendo: mas é tão pouco, o mundo é tão grande, é tão pouco você dizer que convenceu mais uma pessoa a fazer o bem, 1, 2, 3, mas eu estou fazendo a minha parte. E se cada pessoa dessa fizer a sua parte dentro da sua profissão, certamente a gente consegue apagar esse incêndio, que é a desigualdade social, que atinge a gente tão próximo das nossas vidas e nos deixa tão mal e, infelizmente, quem perde é a sociedade. Muito bom, né? A gente vai partir agora para um bate-papo a respeito dos 60 anos, né, do setor administrativo, mas antes de ir para lá, para fechar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta a respeito justamente sobre o que o senhor já está falando, né? Que é sobre as políticas públicas, né? O senhor teve uma trajetória muito grande, vasta aí em ações e projetos sociais, né? Como o senhor acabou de falar. Mas também o senhor já esteve envolvido com a política, né? Eu acredito que o senhor, em 2018, né, já tentou vaga no Senado. O que te fez desistir em si da política, se é que você desistiu, né? E o que te motiva a manter os seus trabalhos, as suas ações de políticas públicas, mesmo não se envolvendo com a política em si? Bem, quando se fala em política, principalmente no Distrito Federal, por que eu falo distrito? As pessoas falam Brasília, Brasília. Brasília é aqui o nosso centro da cidade, é Brasília. Nós temos as nossas cidades satélites, né, que aqui no Distrito Federal nós não temos prefeituras, né? Nós temos cidades satélites, que são cidades administrativas, e o Distrito Federal, que é para você aí que está no seu estado, como fosse o seu estado. Aqui é o nosso estado, é o distrito onde fica o poder executivo. Bem, quando se fala em política no Distrito Federal ou em qualquer lugar do Brasil, as pessoas já colocam interrogação: política? Política é coisa para ladrão, política é coisa de pessoas que não querem fazer, política é de coisa de pessoas mal intencionadas. Mas eu queria falar algo contrário para vocês. A política pura, a política verdadeira, ela é essencial para a existência da sociedade. Não fazemos nada na nossa vida sem política. A política, ela é importante em tudo. A política, ela é pura, as pessoas a deturpam, né? E acaba a comprometendo, né? Muitos deles. Mas dentro da política, gente, temos muitas pessoas, mas muitas pessoas bem intencionadas. Temos parlamentares que têm deixado a vida deles para servir mesmo a política. E temos outros que nem tanto. Mas assim é na vida profissional, assim é na vida pessoal. E algumas coisas que acontecem dentro da política nos deixa triste, né? Nos deixa com vergonha, mas não podemos desistir dela. Na política, você tem 2 caminhos. Ou você comanda ou você é comandado. Não é isso? Mas bem, a política eu gosto. Eu fui aqui no Distrito Federal, eu fui candidato ao Senado da República, né? Estive como meu suplente, um grande empresário de Brasília, que é o Paulo Otávio, né? Foi governador, foi vice-governador, tem um currículo, um grande empresário, gerador de emprego na nossa cidade, e tive esse privilégio de tê-lo como meu suplente, né? E você que não é de fora, pesquisa o nome do Paulo, que você vai ver que é um grande empresário da nossa cidade.
Gosto da política, não foi ainda daquela vez, continuo gostando dela, né? Se Deus nos permitir e for o momento, quero novamente poder estar na política, de qual forma eu não sei, mas eu gosto da política, e sem a política não existe nação, né? A mesma coisa, sem servidor público também não existe nação, e ela é necessária, porque é ela que faz o país crescer, é ela que faz o mundo se falar, e pretendo sim, se for primeiro da vontade de Deus, se for da vontade das pessoas, eu pretendo sim poder dar um pouco de mim para Brasília. Você sabe o que eu fiz na época da campanha? Né? Pode contar. Eu contei e não mudo essa ideia. Quando eu comecei a fazer campanha, primeiro ponto eu disse que eu não queria gabinete. Sim. Por que você não quer gabinete? Eu digo que meu gabinete vai ser um ônibus. Eu vou parar um ônibus na frente do Senado e vai trabalhar uma quantidade mínima de pessoas, e eu quero que as pessoas vão lá, que elas entrem, né? E eu quero ter um gabinete itinerante, vai ser um ônibus, e eu não quero gabinete. E coisas assim, de dizer que queria abrir mão de salários, que eu continuo pensando a mesma coisa, né? E tá ali realmente na política, não como profissão. Gente, política não é profissão. Aquelas pessoas que entram na política para perpetuarem, né? Que tem pessoas assim, viu? Que elas entram, elas ficam 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos e vira profissão. É profissão dela, é profissão do filho, é profissão da mulher, e eles não largam aquilo por nada, eles brigam, eles destroem sua vida, eles não têm paz, eles acabam o casamento, eles acabam família, acabam tudo que tem valor, trocando por que tem preço, porque a política ela tem um preço caro a se pagar quando você quer levar a política como profissão. Política tem que ser ideal de servir. Você entra pelo tempo certo, faz a sua parte, deixa para o próximo, para o próximo, para o próximo. Essa política eu acredito. É isso aí. Então, vamos agora partir para o momento onde a gente vai falar sobre o setor administrativo, né? A gente já falou sobre a vida, sobre o início, aí a trajetória do Hélio Queiroz. Também falamos sobre a participação dele na política, né? Em projetos sociais, na política pública. E agora, uma das pautas mais interessantes, mais importantes também da trajetória do Hélio Queiroz é sobre o setor administrativo, que esse mês de setembro, dia 9, completam-se 60 anos desde aí a sua legalização, podemos dizer assim, né? E aí, Hélio, conta pra gente primeiro qual é essa influência, né, que o setor tem para a economia do país de fato, né? As estratégias que são adotadas aí dentro do setor, que realmente impacta na economia do país. Vamos lá. Nós estamos agora no mês de setembro, e no mês do administrador. No dia 9 agora é o aniversário da administração. É o dia do administrador. Isso é o nosso dia, nosso aniversário. Sim. A administração, ela tem um peso muito grande dentro da administração pública e também dentro da administração privada. Hoje, como disse, eu estou presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. E nós temos o nosso guarda-chuva. Acima de nós temos o Conselho Federal de Administração, e abaixo do Conselho Federal nós estamos os Conselhos Regionais. E aqui no Distrito Federal nós temos o CRA, que é Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Se nós formos lá para o Piauí, né? Sim. Nós temos o Conselho Regional de Administração do Piauí, Ceará, e cada estado tem o seu conselho. O de Brasília, com toda a importância que tem os demais, nós temos um peso muito grande. Nós estamos na capital federal e muitas decisões que são tomadas aqui no Distrito Federal acabam passando por nós, pelo Conselho Regional. Por quê? Porque o papel do federal é legislar, né? Nos regulamentar. E o nosso papel é fiscalizar, principalmente a profissão. Quando eu falo fiscalizar, não tem um peso, aquele peso de, olha, eu vou te fiscalizar. Fiscalizar, gente, é para que a profissão de administrador seja exercida conforme manda a lei, seja exercida com ética, seja exercida com respeito, né? E seja exercida conforme prevê a Constituição Federal e suas leis competentes. Fiscalizar as empresas que têm os códigos de ocupação, códigos que são chamado CNAE, né, Código de Ocupações
inerentes à nossa carreira, então nós fazemos isso. E agora, esse ano, nós completamos 60 anos. 60 anos de um legado bonito, um legado de muita luta, né? Porque 60 anos atrás a nossa profissão foi reconhecida, né? Foi reconhecida a profissão de administrador. Essa profissão já veio de muitos anos. Sim. O administrador está aqui desde o início do país, mas só apenas 60 anos atrás que fomos verdadeiramente reconhecidos. Ainda existe muita desigualdade, ainda existe muito o que fazer pela profissão. Esses 60 anos foi um legado que muitas pessoas passaram neste conselho como presidente, fizeram também de forma gratuita o seu trabalho, tanto nele como no federal, conseguiram muita coisa para a nossa profissão. Mas esse é o nosso legado, ele passou. Fica a gratidão a essas pessoas, o reconhecimento para elas, mas nós temos, Alec, agora os próprios 60 anos. O legado e o futuro. O que nós vamos fazer nos próximos 60 anos? Né? O que nós vamos fazer com essa mudança tão repentina da inteligência artificial? Sim. Que ela chegou de surpresa. Está avisando muito tempo que estava vindo, a gente, olha, está reconhecendo, né? Mas ela veio assim numa velocidade tão grande que mudou tudo. Ela mudou a forma que nós temos para nos comunicar, ela mudou a forma de escrever, que aliás, a gente fala e a inteligência escreve para a gente. Ela mudou a forma das nossas entregas, ela agilizou as nossas vidas e ela também vai ocupar novas posições. Por que eu digo ocupar e não gerar desemprego? Ela vai ocupar. Porque a mudança, qualquer mudança que venha em favor do crescimento, da melhora da sociedade, ela é boa. E a tecnologia, a inteligência artificial, ela é boa. Nós temos que, administrador, que nos adequar a ela. Eu aceitei a mudança, Alex, no momento que eu passei 18 anos fazendo um jornal impresso e olhei para o tempo e digo, olha, o meu tempo passou. Eu teria uma chance, ou convergir, dizer, não, vou partir para o digital. Mas eu achei que era o meu tempo, né? E aí vieram os blogs, vieram os podcasts com muita força, vieram os portais digitais e tem feito um trabalho fantástico, né? E tem feito uma entrega até melhor do que nós fazíamos antes. Isso é o quê? Isso é evolução. Mas ele não gerou desemprego. O contrário do que as pessoas pensavam. Aqueles jornalistas passaram para uma forma digital, aqueles jornalistas passaram a fazer podcast, aqueles jornalistas passaram a fazer blogs, aqueles jornalistas passaram a fazer conteúdo digital, passaram a fazer uma outra, não é verdade? Eu acredito que gerou até mais oportunidades. Gerou oportunidades. Muito mais. Então ele não gerou desemprego. O que está acontecendo agora? Nós que somos administradores, como estão falando disso, né? Vale para outras áreas, nós não temos que ter medo, nós temos que ver o que vamos fazer nos 60 anos. 60 anos nós vamos ter que nos aperfeiçoar, vamos ter que trazer essa tecnologia ao nosso favor e vamos fazer melhor do que nós fazíamos. Agora, nós temos que aproveitar ela para fazer o seguinte, não para nos ocupar mais, para que ela faça um pouco do nosso trabalho e possamos ter mais tempo para a nossa família, mais tempo para os nossos amigos, né? Mais tempo para o esporte e mais tempo para a saúde. Porque se você não tiver saúde, você vai morrer. Simples assim. E se você morrer, acabou tudo. Não acabou? Sim. Então, esses 60 anos nós estamos planejando isso. O Conselho Federal tem discutido muito qual é o novo rumo para o administrador. Mas respondendo a sua pergunta, não querendo ser já respondendo uma segunda pergunta, porque eu iria fazer exatamente sobre isso, né? A questão da inteligência artificial, como vocês estão se adaptando, e você já está respondendo, então tá ótimo. Para não ser tão prolixo, né? Porque minha mãe dizia que eu bebia água de chocalho. Água de chocalho é aquele barulho do tempo todo. Você tem que parar, meu filho, acalma teu coração. A importância, você me perguntou isso, qual a importância da administração dentro da sociedade, dentro dos negócios? Ela é muito grande. A administração pública dentro do Estado, se eu tirar hoje a administração pública dentro do Estado, o Estado para. Definitivamente ele para.
porque as demais profissões, a profissão jurídica, a da arquitetura, de outras profissões, ele precisa da gestão, precisa da administração para que aquilo tudo aconteça. Então, o papel de administrador dentro da organização pública, da administração pública, ele é essencial. Eu diria que a administração pública teria um grande prejuízo, outra vez pararia, se tirássemos o administrador. E dentro da iniciativa privada não fica diferente. Né? Para você gerir uma empresa, tem pessoas que são natas, gente. Tem pessoas que não precisam estudar. Elas são grandes administradores, mas são administradores. Pode não ser de direito, mas ele é de fato. A administração, ela cabe em tudo. Aqui, se você não administrar o 61, ele vai fechar as portas. Sim. Você precisa administrar contas, você precisa fazer contas, você precisa todos os dias matar um leão, e quando a gente mata um leão, né, e deixa outro amarrado, entre aspas, gente, que nós não podemos matar leões, você está fazendo conta, você está gerindo. A administração em tudo que é feito na vida, em relação à gestão pública ou privada, se precisa da administração, se precisa do administrador. E o país só anda com a administração. Sem administração, o país não passa de um território ocupado. Não será país. Muito bom. E assim como a questão da inteligência artificial, né, os administradores precisam estar se reinventando, criando novos métodos aí para poder se adaptar à era digital. Também tem a questão, como o senhor mesmo disse, né, de ter mais tempo com a família, de ter uma vida mais saudável aí para essas pessoas, né, para toda a classe administrativa, para todos os profissionais mesmo, de todos os setores, né, onde o administrador ele tem que estar ali trabalhando com eles para poder realmente trazer uma qualidade de vida maior, né, para toda a sociedade. E quais são os métodos, né, que a administração hoje pensa em relação a um trabalho mais humanizado, né? Se é que existe esse empenho para que tenha realmente um trabalho mais humanizado, para levar a qualidade de vida aos profissionais, né? Com a chegada da inteligência artificial, isso vai ajudar realmente a trazer isso, né? Conta pra gente, inclusive tem empresas que já trabalham, né, uma administração solidária, trabalham uma administração mais humanizada. Conta pra gente a respeito sobre essa questão. Pronto. É muito importante essa pergunta sua. Porque não basta falarmos, né? Você tem que colocar na prática. Em algumas empresas fazem porque tem o compromisso com o colaborador e entendem que um trabalho humanizado, um trabalho onde a pessoa tem a qualidade de vida, ele aumenta a produtividade. Eu queria dar um exemplo dentro da organização, que também ela é uma empresa, né? É uma autarquia, mas ela é uma empresa, ela tem todos os procedimentos de uma empresa, que é o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, do qual eu estou presidente. Lá dentro também agimos como empresa. Lá nós temos o RH, que cuida da folha, temos o setor que cuida da limpeza, temos o setor que cuida da fiscalização, né? Temos o setor financeiro, temos as nossas divergências, né? Não brigas, temos tudo que passa na empresa. As pessoas adoecem, as pessoas ficam tristes, ficam felizes, tem tudo o que se acontece dentro da organização. O que nós estamos fazendo lá? Você tem que começar da sua casa. Como que nós somos o conselho, queremos levar para as empresas, para o administrador, algo que nós não fazemos. Lá dentro, nós, primeiro ponto, empregamos a transparência. Né? Se você agora, que estiver vendo entrar no portal da transparência, você vai ver exatamente até quanto nós gastamos ontem com um cafezinho. Você vai conseguir ver para onde que eu viajei, quanto que eu gastei, em qual hotel que eu fiquei, e qualquer outro diretor, quanto é que nós pagamos na folha de pagamento de cada um e onde que nós estamos colocando o seu dinheiro como administrador. Então nós colocamos a transparência para que qualquer pessoa tenha com clareza onde esse dinheiro é gasto. Então a transparência dentro das empresas, ela é muito importante, principalmente com o colaborador. Você tem que ser transparente com ele. E isso já começa a mudar a qualidade de vida. Uma outra coisa, gente, que é qualidade de vida, que vocês precisam, que nos ouvem, repensar. Se você é empresário que está nos vendo, repensa como empresário. E se você ainda não é empresário e é um administrador, colaborador
daquela instituição como o funcionário, começa também a pensar e levar até o seu empregador, isso que eu vou estar te passando. A qualidade de vida, ela começa dentro do ambiente de trabalho. Não é só o tempo trabalhado a mais ou a menos. A tua cadeira, ela tem que ter um conforto ergométrico para no final do dia você não estar sentindo dores nas costas. Você tem que trabalhar num ambiente que seja, não pode ser insalubre, um barulho, aquilo o tempo todo, barulho, pessoas gritando. Dentro do ambiente de trabalho, você tem que ser tratado com respeito, não é com apelidos, não pode ser tratado por uma característica física ou de cor, ou qualquer uma outra que seja. Porque tudo isso é qualidade e também é assédio. O assédio, ele vai além do assédio sexual, né? A forma de chamar a atenção de um colaborador na frente de um outro, né? Você o desmoraliza. E tantas outras coisas. Então a qualidade, no Conselho está trabalhando, o próprio Conselho Federal, com normas, treinamentos, procedimentos, palestra, mostrando que temos que começar primeiro de nós. Hoje nós temos um presidente, que é um cara fantástico, se chama Leonardo, é advogado e também administrador, é um cara que está humanizando a administração, tem feito algo fantástico para a nossa categoria e tem levado isso aos conselhos para que também façamos, né? E agora, quando você passa isso para fora, além disso tudo, agora nós vamos falar de tempo, né? As pessoas ainda precisam trabalhar das 8 às 18, aquela exigência, você tem que sentar na cadeira 8, 18... 6 por 1 e também, eu tenho né? que estar vendo ali você, tem que olhar, você tem que estar lá. Gente, a produção não é isso. Produção é resultado. Resultado. Né? Produção é dizer o seguinte, olha, esse é o seu trabalho, me entrega. Nós vamos na nossa comunicação, vou dar um exemplo, a nossa comunicação do conselho. A comunicação cuida do marketing, cuida dos nossos portais, cuida da notícia, a comunicação acompanha o presidente, acompanha os diretores, a comunicação ela cuida de conteúdo, a comunicação ela responde à imprensa, a comunicação ela faz o café, que vamos ter mais tarde o café com jornalistas, né? Então é o seguinte, a comunicação, para que eu vou exigir que ela tenha que, olha, eu tenho que ver se você está sentadinha no seu lugar, eu só quero o resultado, né? E se o resultado vem, o trabalho está feito. As empresas precisam entender que com o novo mundo, com a inteligência artificial, com a tecnologia, o que temos que cobrar não é presença, é resultado, é entrega. Se você tiver entrega, você pode estar na sua casa com seu filho, a sua mulher, sua namorada, ou o seu parceiro, né? Porque tem pessoas que você pode casar com mulher, estar com seu parceiro, com a pessoa que você ama. Você pode estar na praia, mas você tem que entregar. Resultado é compromisso. Então isso nós estamos defendendo dentro da administração para a gestão pública, para a gestão privada e esperamos que esse seja um dos legados, né? Não vou dizer nem que possamos deixar como legado e seja uma das metas que tenhamos para os próximos 60 anos da administração. Muito bom. Presidente da CRA falando sobre a administração nos 60 anos aí do jubileu do setor administrativo, né? E é uma honra mais uma vez te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Hélio. Pra gente fechar mesmo, finalizar, deixe suas considerações finais, aquilo que o senhor acha interessante falar para a sociedade a respeito do setor administrativo ou de qualquer outro assunto que o senhor queira falar. Fique à vontade. Para você que está aqui nos assistindo, aqueles que não pode nos assistir, mas pode nos ouvir, né? Então eu vou deixar para você uma mensagem que eu espero que você leve para a sua vida. Logo no início eu falei, mas eu quero novamente ressaltar algo que só depende de você. E essa mensagem não foi criada por mim, foi criada por um dos maiores visionários que esse mundo já teve, né? Que foi o Henry Ford. E a frase é, se você pensa que você pode, ou você pensa ou acha que não pode, nas duas você tem razão. Então, a escolha só depende de você. Se você achar que você pode melhorar a sua vida, você vai conseguir. Mas se você também achar que não pode, você também tem razão, a escolha é tua. A escolha é só sua. Você está num país livre e você tem a liberdade da escolha. Se você achar que você vai poder, nesse momento agora, dizer o seguinte,
eu quero ser melhor na minha profissão, eu quero uma qualidade de vida para mim, eu também posso, a partir de hoje, não reclamar mais do que eu faço, porque ninguém está te obrigando. Se estiver obrigando, você também pode ou não pode desistir. Se você dizer, não, eu quero ficar nessa empresa que eu sou tratado mal, eu tenho assédio, né? Eu não posso sair daqui porque eu não arrumo outro emprego. Você tem razão. Mas se você achar que você pode, você tem capacidade, você também tem razão. Então a escolha é sua, seja feliz e faça a escolha certa. E eu espero, em breve, poder encontrar você em algum lugar de Brasília ou do Brasil e você falar para mim o seguinte: Hélio, eu sei que eu poderia. E no final quero deixar um convite para você, viu, Alex? Só para não esquecer, deixei a frase, quero convidar você para agora em novembro, no Distrito Federal, no dia 27, 28 e 29 de novembro, estamos fazendo aqui no DF o maior fórum de administração do Brasil, que é o FIA, Fórum Internacional de Administração. Estamos recebendo aqui em Brasília administradores de vários locais do mundo, de vários países, estão vindo para cá discutir administração. Estamos recebendo administradores de todo o Brasil nesses 60 anos e resolvemos fazer na nossa cidade querida, no nosso quadradinho em Brasília, na capital federal, que foi aqui que tudo começou, né? Essa coisa bonita de Juscelino Kubitschek. E vamos fazer aqui esse fórum, e você é o nosso convidado, você é o meu convidado para estar lá conosco. E eu te digo uma coisa, se você chegar lá no dia e me procurar e dizer o seguinte: olha, eu assisti, ouvi lá no 61 a sua entrevista, e mesmo que não foi, se você falar o seguinte: eu sou ouvinte do 61, você vai ter um presente especial que eu vou fazer questão de entregar para você. Maravilha. Tá bom? Um grande abraço, te aguardo lá em novembro, se Deus nos permitir. Maravilha. E você que, telespectador, internauta do 61 Notícias, já fica a dica para você estar lá nesse fórum tão importante que também vai contar com a presença aí da cobertura do 61 Notícias, né? E mais que uma entrevista, uma aula de conhecimento. Muito obrigado, Hélio, por estar participando aqui com a gente mais uma vez, né? E as portas ficam sempre abertas. Muito obrigado. Muito obrigado e até breve.